Existe uma pergunta que pouquíssimas pessoas se fazem com honestidade real. Com qual mente você está pensando agora? Não estou perguntando sobre os conteúdos específicos dos seus pensamentos. Estou perguntando sobre a qualidade deles, sobre a frequência a partir da qual eles emergem. Se você parar e observar com frieza o que habita a sua mente desde o momento em que você abre os olhos de manhã, o que encontra, para a maioria das pessoas, a resposta é desconfortável. Encontra preocupação com o que pode dar errado, cálculo de ameaças, julgamento das situações e das pessoas, ansiedade sobre recursos que podem faltar, memórias de erros passados, antecipação de dificuldades futuras, defesas preparadas para conflitos que ainda nem aconteceram. É uma mente operando em frequência de sobrevivência. Uma mente que, antes de qualquer escolha consciente, já está funcionando como um animal que precisa se proteger de um mundo potencialmente hostil. E o mais importante a perceber não é que esses pensamentos são negativos, é que eles são a frequência da separação, a frequência de uma consciência que se percebe pequena, isolada, ameaçada, distante da fonte de toda a ordem e abundância. E você não pode conhecer a vontade de Deus, não pode acessar a inteligência que governa o universo, não pode co-criar com a mente que sustenta toda a criação, enquanto a sua mente estiver operando na frequência da sobrevivência animal. Se este vídeo chegou até você hoje, escuta o que preciso te dizer com toda a seriedade que esse princípio merece. Você não foi criado para pensar com a mente do medo. Você foi criado para pensar com a mente do Criador. E essa não é uma metáfora espiritual. É um estado neurológico real, com base científica documentada, que pode ser construído deliberadamente. Hoje nós vamos entrar juntos no que pode ser o maior desafio e a maior libertação da sua jornada. Vamos explorar o que significa, no nível da biologia e da física quântica, pensar como Deus. Fique até o final. O que está prestes a acontecer dentro de você não tem precedente no que já exploramos até aqui. Preciso começar com algo que pode soar perturbador, mas é necessário dizer. A maioria das pessoas que busca se aproximar de Deus está usando a mente errada para fazer isso. Não intencionalmente, não por falta de sinceridade, mas porque ninguém ensinou que existe uma diferença fundamental entre a mente que opera em frequência de sobrevivência e a mente que opera em frequência de criação, e que essas duas mentes têm acesso a realidades completamente diferentes. Quando você ora com medo, você está usando a mente do medo para tentar alcançar a mente da paz. Quando você busca Deus a partir da escassez, você está usando a frequência da escassez para tentar acessar a frequência da abundância. Quando você reza com urgência desesperada, você está transmitindo ao campo a assinatura biológica de alguém que está em crise, e o campo responde a essa assinatura com coerência absoluta. Dispenza chegou a uma conclusão que inicialmente parece radical, mas que, quanto mais você examina, mais revela como simplesmente precisa. Deus, o campo unificado, a inteligência suprema que governa a criação, não responde ao desespero, não porque seja insensível, mas porque a frequência do desespero é incompatível com a frequência da ordem perfeita que constitui esse campo. É como tentar sintonizar uma rádio de frequência modulada usando um receptor em. Não é falta de esforço, é incompatibilidade de frequência. E aqui está a quebra que vai mudar tudo. O problema não é que Deus está distante de você. O problema é que a mente que você está usando para buscá-lo opera numa frequência que não alcança onde ele está. Pensar como Deus não é arrogância espiritual. É a instrução mais prática e mais direta que existe para quem quer realmente se conectar com a inteligência que sustenta o universo. Porque para pensar com a mente de Deus, você precisa mudar a frequência do seu sistema nervoso. Precisa sair da mente do medo e entrar na mente do amor, da abundância, da ordem, da plenitude. E isso não é uma decisão filosófica. É uma mudança biológica real, com neurociência que documenta cada passo do processo. Essa é a quebra, e ela muda tudo que vem depois. Para entender como isso funciona no nível da física e da neurociência, você precisa conhecer o que o Dr. Joe Dispenza descobriu sobre o que acontece no cérebro quando uma pessoa deliberadamente cultiva as qualidades que as tradições espirituais sempre associaram a Deus: amor, gratidão, compaixão, generosidade, paz, plenitude. Dispenza realizou mapeamentos cerebrais de centenas de pessoas durante estados de meditação profunda e práticas de elevação emocional.
E o que ele documentou não foi apenas uma experiência subjetiva de bem-estar. Foi uma reorganização mensurável da arquitetura cerebral. Quando uma pessoa deliberadamente sustenta pensamentos e emoções que a espiritualidade sempre chamou de divinos, o cérebro abandona o padrão fragmentado das ondas beta de alta frequência e entra em estados de ondas alfa e teta altamente sincronizados. As diferentes regiões cerebrais começam a se comunicar em coerência. O córtex pré-frontal, a região responsável pela visão criativa, pelo pensamento expandido e pela percepção de possibilidades além da experiência passada, se ativa com uma intensidade que o estado de sobrevivência nunca permite. E, ao mesmo tempo, o campo eletromagnético do coração entra em coerência com esse estado cerebral. A onda que o corpo projeta ao redor de si muda de natureza, de irregular e fragmentada para ordenada e poderosa. Dispenza chama isso de pensar com a mente de Deus. Não como metáfora, como descrição técnica de um estado neurológico específico onde a consciência humana opera num nível que transcende os limites da biologia condicionada pelo medo. E aqui está a convergência espiritual que me arrepia toda vez que me deparo com ela. O apóstolo Paulo escreveu algo no livro de Romanos que, por 2000 anos, foi lido como exortação moral. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lida através da lente da neurociência, essa instrução é tecnicamente precisa em cada palavra. Não vos conformeis com este século. Não opereis com a mente que o mundo condicionou em você. Não aceitem como inevitável a frequência do medo, da escassez, da separação. Transformai-vos. Não mude de comportamento. Mude a sua natureza. Mude o estado a partir do qual você opera, pela renovação da vossa mente, não pela acumulação de mais conhecimento intelectual, pela renovação, que em grego original carrega o sentido de uma mudança completa na forma e na estrutura da sua mente, uma reorganização da arquitetura cerebral. Paulo descreveu a neuroplasticidade com precisão espiritual 2000 anos antes de qualquer ressonância magnética funcional. E Dispenza está documentando com instrumento científico o que Paulo articulou com linguagem de fé. O mesmo princípio, 2 idiomas, a mesma verdade. A transformação real começa pela renovação da mente, não pela mudança das circunstâncias. E essa renovação, no nível quântico, acontece quando você para de pensar com a mente do medo e começa a cultivar deliberadamente a frequência das qualidades que a espiritualidade sempre associou à natureza de Deus. E se esse conteúdo está reorganizando algo dentro de você, considere se tornar membro do canal. Esse apoio nos permite continuar trazendo esses temas com essa profundidade toda semana e faz parte de uma jornada muito maior do que um único vídeo. Mas existe uma dimensão desse processo que vai além da mudança de pensamento, que é mais profunda e que determina se a renovação vai ser permanente ou apenas um estado agradável que se dissolve quando a vida pressiona. É a dimensão da identidade que você sustenta sobre a sua relação com Deus. Porque existe uma crença que opera silenciosamente no subconsciente de muitas pessoas que buscam espiritualidade. A crença de que existe uma distância fundamental entre elas e Deus. Que Deus está num lugar e elas estão em outro. Que a conexão é algo que precisa ser conquistado, merecido, alcançado através de suficiente sofrimento, suficiente sacrifício, suficiente devoção. E essa crença, por mais humilde que pareça, é a que mantém a pessoa presa na frequência da separação. Porque se você acredita, no nível mais profundo do que você é, que está separado da fonte, a sua assinatura eletromagnética transmite separação. E o campo, que é um espelho fiel da sua frequência, confirma a experiência de separação com cada nova circunstância. Dispenza explica que o campo quântico não responde às suas intenções declaradas. Ele responde à identidade que você sustenta no subconsciente. E se essa identidade é a de um pecador desamparado implorando por graça, a frequência que emana dessa identidade é a da distância e da indigência. Mas existe outra identidade que a própria Bíblia afirma repetidamente: a identidade de filhos, de herdeiros, de seres criados à imagem e semelhança do Criador, não como conquista espiritual futura, como realidade presente. O apóstolo João escreveu: Vede que amor é esse que o Pai nos deu, que sejamos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Não seremos, somos, agora. Com toda a implicação que essa identidade carrega,
sobre a frequência que você habita no presente. Se você é feito à imagem e semelhança da mente que criou o universo, então a sua natureza fundamental não é a do medo, é a do amor. Não é a da escassez, é a da abundância. Não é a da separação, é a da unidade com a inteligência que sustenta tudo. E quando essa identidade começa a se instalar no subconsciente, não como afirmação verbal, mas como estado vivido no corpo, a assinatura eletromagnética que você projeta muda na raiz. Porque você não está mais transmitindo a frequência de alguém que busca conexão com Deus de longe. Você está transmitindo a frequência de alguém que habita essa conexão como realidade presente. E o campo responde a esse sinal de uma forma que o desespero nunca conseguiu produzir. Para entender por que é tão difícil sustentar a mente de Deus quando a vida pressiona, você precisa enxergar o ciclo neurológico que mantém a mente do medo como estado padrão de operação. O cérebro humano tem uma tendência que os neurocientistas chamam de viés de negatividade. Ele registra, processa e armazena experiências negativas com muito mais intensidade do que experiências positivas. Isso é um resquício da evolução. Para um ancestral vivendo num ambiente de ameaças constantes, lembrar com precisão de cada perigo era questão de sobrevivência. O problema é que esse mesmo sistema opera no mundo moderno. Cada experiência de medo, de vergonha, de abandono, de escassez, é registrada no cérebro com uma nitidez que as experiências de paz e abundância raramente alcançam. E essas experiências intensas formam redes neurais robustas que se tornam os caminhos padrão do pensamento. É por isso que pensar em escassez é mais fácil do que pensar em abundância. É por isso que o julgamento emerge mais espontaneamente do que a compaixão. É por isso que a preocupação parece mais natural do que a gratidão. Não porque você seja espiritualmente fraco, mas porque o seu cérebro foi literalmente esculpido por experiências que reforçaram essas redes neurais ao longo de anos. Dispenza documenta com precisão como o corpo se torna viciado nas substâncias químicas produzidas pelos estados emocionais mais frequentes. Se medo, julgamento e ansiedade foram os estados dominantes, o corpo aprendeu a produzir as substâncias correspondentes de forma antecipada e automática. Toda manhã, antes de qualquer escolha consciente, o sistema nervoso já está em frequência de sobrevivência. Já está gerando os pensamentos correspondentes. Já está filtrando a realidade através das lentes do medo. E então você tenta rezar, meditar, elevar os pensamentos, mas está fazendo isso com um sistema nervoso que está em frequência completamente diferente da frequência que quer alcançar. E o esforço consciente não tem força suficiente para vencer o programa inconsciente. Isso não é falta de fé. É biologia não renovada. E a renovação da mente que Paulo descreveu não é um ato de força de vontade. É um processo de construção de novas redes neurais através de práticas deliberadas e consistentes que mudam o estado padrão do sistema nervoso. É a neuroplasticidade como instrumento da transformação espiritual. Comenta aqui de onde você está assistindo este vídeo. Quero ver até onde essa mensagem está chegando. Então, como você começa a renovar a mente? Como você constrói os circuitos neurais que permitem pensar com a mente de Deus quando o cérebro foi esculpido por anos de frequência do medo? A resposta começa com uma compreensão que parece simples, mas é revolucionária na prática. Você não espera sentir amor, gratidão e paz para cultivar amor, gratidão e paz. Você os cultiva deliberadamente para começar a sentir. A maioria das pessoas opera na lógica inversa. Ela espera que as circunstâncias mudem para então mudar a frequência. Espera ter razões para ser grata antes de praticar gratidão. Espera se sentir abundante antes de pensar em abundância. Mas essa sequência nunca produz a transformação porque coloca a causa depois do efeito. Dispensa inverte a sequência com base na neurociência. A gratidão praticada antes da evidência cria os estados cerebrais que tornam a evidência possível. O amor cultivado antes do resultado cria a frequência que o campo organiza como realidade correspondente. A paz sustentada antes da resolução gera a coerência que a resolução requer. Você precisa ser a causa, não o efeito. E aqui o princípio espiritual converge com a ciência de uma forma que transforma tudo. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, aprendei em qualquer estado em que estiveres a ficar contente, não depois que as circunstâncias melhorassem. Em qualquer estado, no meio da prisão, da crise, da dificuldade, uma paz que não depende do externo para existir.
No nível quântico, essa postura é exatamente o que muda a frequência que o campo recebe. Porque quando a sua paz não é condicionada pelas circunstâncias, você para de ser um efeito do ambiente e começa a ser uma causa no campo. Você para de reagir à matéria com a matéria e começa a moldar a matéria a partir de um nível de consciência que a matéria não alcança. Esse é o ponto de virada. Não um estado emocional que você espera alcançar quando a vida cooperar. Uma prática deliberada que você constrói agora, independente do que está acontecendo lá fora. Quando você deliberadamente cultiva amor, você está construindo novas redes neurais. Quando você deliberadamente sustenta a gratidão antes da evidência, você está instalando novos circuitos. Quando você deliberadamente habita a paz que transcende o entendimento, você está renovando a sua mente no nível mais literal e mais real que existe. E o campo, que sempre foi fiel à frequência que você transmitia, começa a receber um sinal diferente. O sinal de alguém que está pensando com a mente de Deus. E responde com uma ordem que a mente do medo nunca conseguiu produzir. E se essa jornada está fazendo sentido para você, o botão de membro ou o botão valeu demais aqui no canal é uma forma de sustentar que esse conteúdo continue chegando para mais pessoas. Cada apoio faz diferença real na produção semanal. Agora eu quero te propor uma prática que começa a construir os novos circuitos neurais da mente de Deus no seu sistema nervoso. Não como exercício religioso, como tecnologia de renovação biológica com profundidade espiritual real. O primeiro movimento é o que você pode chamar de inventário de frequência. Uma vez por dia, de preferência pela manhã, antes que o programa automático tome conta, pause por 2 minutos e observe com honestidade científica qual mente está operando. A mente do medo, com os seus pensamentos de escassez, julgamento e ameaça. Ou a mente da plenitude, com a sua percepção de abundância, de possibilidade, de conexão. Não para se punir pelo que encontrar, para ver, porque você não pode mudar o que não observa. E a observação honesta já é o primeiro ato da mente que se renova. O segundo movimento é a prática das qualidades divinas. Escolha uma qualidade que a espiritualidade sempre associou à natureza de Deus. Pode ser gratidão, pode ser amor, pode ser compaixão, pode ser plenitude. E dedique 5 a 10 minutos do seu dia para cultivar deliberadamente essa qualidade, não apenas como pensamento, mas como estado vivido no corpo. Sinta a gratidão como calor no centro do peito. Sinta o amor como expansão nos ombros. Sinta a plenitude como leveza na respiração. Deixe que aquela qualidade desça da ideia para a biologia. Porque é quando ela se instala no corpo que ela começa a criar os novos circuitos neurais. Que ela começa a mudar a assinatura eletromagnética que você projeta no campo. O terceiro movimento é o da resposta consciente ao longo do dia. Cada vez que você perceber a mente do medo sendo ativada por uma circunstância externa, pause antes de reagir. Respire e escolha deliberadamente qual mente vai responder àquela situação. A mente do medo, que reage com o padrão antigo, ou a mente de Deus, que responde com a frequência que você está construindo. Esse momento de escolha é o que dispensa a chama de ponto quântico. É o espaço entre o estímulo e a resposta onde a transformação real acontece. Onde você para de ser um efeito automático do ambiente e começa a ser uma causa consciente no campo. Com consistência diária, esses 3 movimentos começam a construir redes neurais novas. A mente do medo vai perdendo a automaticidade. A mente de Deus vai ganhando mais espaço no seu sistema nervoso padrão. E a frequência que você projeta no campo começa a mudar de natureza. Observe ao longo dos dias o que começa a aparecer diferente. Não apenas no que sente por dentro, no que a realidade ao redor começa a organizar em resposta ao novo sinal que você está transmitindo. Isso é a renovação da mente acontecendo em tempo real. E ela começou neste momento. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconhece que foi criado para mais do que a mente do medo consegue produzir. E você está certo. A mente do medo não é a sua natureza. É um condicionamento. Uma escultura que as experiências dolorosas fizeram no seu sistema nervoso ao longo do tempo. E assim como foi esculpida por experiências, ela pode ser renovada por práticas. Pensar como Deus não é uma ambição espiritual distante. É o estado para o qual o seu sistema nervoso foi criado para operar. É a frequência que está disponível para você agora, não como conquista futura, mas como prática presente.
E cada vez que você escolhe deliberadamente a mente do amor sobre a mente do medo, a mente da abundância sobre a mente da escassez, a mente da plenitude sobre a mente da urgência, você está renovando a sua mente no sentido mais literal que Paulo descreveu e que a neurociência confirma. Você está se transformando pela renovação da mente. E o campo está respondendo a cada passo dessa transformação. Deixe no comentário de onde você está assistindo este vídeo. Quero ver até onde essa mensagem está chegando. E me conta o que mudou na forma como você entende a relação entre mente e fé depois de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Toda semana tem um novo conteúdo explorando a intersecção entre neurociência, consciência e espiritualidade. Conteúdo que não distrai, que desperta. Nos vemos no próximo vídeo.